Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7, que tem como título Jesus, sumo sacerdote de uma ordem superior. Melquisedeque representou literalmente o sacerdócio superior de Cristo, perfeito e eterno. Nesta presente lição, estudaremos sobre Melquisedeque como rei e sacerdote do Altíssimo, as revelações espirituais de seu encontro com Abraão. Veremos um comparativo entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio de Melquisedeque, finalizando o nosso estudo com o sacerdócio eterno e superior de Cristo. Melquisedeque, sacerdote e rei de Salém. O autor da Epístola aos Hebreus, do versículo 1 ao 3 do capítulo 7, nos apresenta um homem que ao mesmo tempo era rei e sacerdote. Vamos então dar uma lida na carta aos Hebreus, capítulo de número 7, versículos 1 ao 3, que diz: Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Neste texto que acabamos de ler, nós temos aqui pelo menos 3 virtudes deste personagem Melquisedeque. Os nomes, o primeiro é que os nomes próprios hebraicos dados às pessoas refletiam, de certa forma, as qualidades e virtudes de caráter desejáveis pelos pais aos filhos. Melquisedeque, sem genealogia, tem em seu nome o significado de rei de justiça, ou meu rei é justo, tipificando este personagem como uma pessoa justa. Um homem justo é aquele que faz o que é certo, segundo os preceitos divinos, praticando sempre a justiça. Melquisedeque é cognominado como rei de Salém, que tem como significado rei de paz, tipificando então Melquisedeque como uma pessoa de caráter manso e pacificador, ou seja, que promove sempre a paz e o bem-estar social e espiritual das pessoas. Melquisedeque também teve como título neste texto que acabamos de ler, sacerdote do Deus Altíssimo, que o coloca como uma pessoa santa e pura em seu caráter, um homem limpo de coração. Considerando que este texto bíblico que nós lemos na carta aos Hebreus, capítulo 7, versículos 1 ao 3, que diz que Melquisedeque era sem pai, sem mãe e sem genealogia, muitas conjecturas têm sido levantadas para a identificação deste personagem, tais como ser o próprio Espírito Santo, ou Melquisedeque ser Jesus antes da encarnação, ou mesmo uma personalidade celestial, ou então Sem, filho de Noé. E, enfim, ao meio de tantas e tantas outras conjecturas sem a fundamentação bíblica, nós então preferimos entender, como a maioria dos estudiosos bíblicos, de que Melquisedeque apresenta a divindade do Messias em sua ordem de reinado e sacerdócio. Ou seja,
é uma espécie de representação humana da divindade de Cristo, pois o autor comparou o sacerdócio de Melquisedeque ao sacerdócio permanente, continuado e eterno do Filho de Deus. E então a gente pode fazer uma leitura do Salmo de número 110, Salmo 110, leiamos aqui então, todo este salmo que vai do versículo 1 ao versículo 7. Salmo 110, versículos 1 ao 7, diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos. Como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Portanto, o reino e o sacerdócio do Messias, aqui declarado pelo Salmo de Davi, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos agora estabelecer a ocasião da bênção de Abraão. O autor da Epístola aos Hebreus, do versículos 4 ao 9, do capítulo 7, ele enaltece a grandeza de Melquisedeque, que recebeu das mãos de Abraão a 10ª parte dos despojos dos reis vencidos em batalha pelo próprio Abraão e seus aliados, tipificando neste ato contributivo o reconhecimento de uma autoridade superior de Melquisedeque como rei e sacerdote. Então vamos fazer aqui uma leitura da carta aos Hebreus, no capítulo 7, do versículos 4 ao 9, que diz o seguinte: considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem um sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali aquele de quem se testifica que vive, e por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro destes. Mas este encontro de Abraão com Melquisedeque é registrado na Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 13. Gênesis, capítulo de número 14, melhor dizendo, versículos 18 ao 20, diz assim a palavra do Senhor. Leamos então o relato deste encontro. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo.
Melquisedeque, rei de Salém, ele se encontra com Abraão e abençoa, prefigurando neste encontro importantes revelações espirituais para Abraão e sua descendência. Neste contexto, nós podemos mencionar as seguintes bênçãos como rei e sacerdote de Melquisedeque para Abraão. Em primeiro lugar, o pão e o suco da uva. A entrega do pão e do suco da uva de Melquisedeque para Abraão profeticamente prefigurou o corpo representado pelo pão e o sangue de Cristo representado pelo vinho, que seriam dados em sacrifício para a remissão dos pecados dos homens. Jesus estabeleceu através da ceia do Senhor a ordenança de que comêssemos do pão, representando o seu corpo dilacerado na cruz, e que tomássemos do suco da uva, representando o seu sangue derramado na cruz, para lembrarmos do sacrifício dele na cruz do Calvário, numa nova aliança para o perdão dos pecados dos homens e, por conseguinte, para a salvação de toda a humanidade. A instituição do sacerdócio eterno de Cristo. O título dado ao rei Melquisedeque como sacerdote do Altíssimo, ele prefigura Cristo como sendo o nosso sumo sacerdote. Deus, em terceiro lugar, é a nossa única fonte de bênçãos e prosperidade. Lembrando que aqui nós estamos relatando as bênçãos espirituais oriundas deste encontro de Abraão com Melquisedeque. A primeira bênção é que a representatividade do pão e do vinho representava exatamente o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para a salvação de toda a humanidade. Aí já é uma bênção mais universal. Em segundo lugar, neste encontro de Abraão e Melquisedeque foi instituído o sacerdócio eterno de Cristo, como acabamos de frisar. E também, em terceiro lugar, coloca Deus como a nossa única fonte de bênçãos e prosperidade. O Senhor Jesus é a nossa única fonte de bênçãos, pois Ele é quem nos concede prosperidade, saúde e vida espiritual plena. Somente dele, somente de Jesus, é que podemos receber as bênçãos dos céus. Observem aqui que ainda nessa passagem de Gênesis, no capítulo 14, versículos 21 a 24, na sequência deste encontro, que Melquisedeque abençoa a Abraão, Abraão volta a se encontrar com o rei de Sodoma. Então diz aqui a palavra, em Gênesis 14, 21 a 24. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: dai-me as pessoas, e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens, Ané, Escol e Manri, que foram comigo, estes que tomem o seu quião. Portanto, aqui há uma conotação de que Abraão não aceita os bens e riquezas que o rei de Sodoma estaria a lhe dar, porque não queria que as suas riquezas, que o rei depois viesse afirmar que Abraão teria ficado rico, teria sua prosperidade por causa do rei de Sodoma. E Abraão enfatiza: é do Deus Altíssimo que eu recebo a prosperidade, bens e riquezas. Em quarto lugar, a partir deste encontro, somente Deus deve ser adorado.
Abraão reconhecendo o rei Melquisedeque como a representatividade do próprio Deus diante dele, revelada em Cristo, adora-o com extrema gratidão no coração. Portanto, aí está o resultado das bênçãos espirituais advindas desse encontro de Melquisedeque e Abraão. A primeira é de que recebe ali, em primeiro lugar, ele recebe a promessa de salvação, não só para ele, mas para toda a sua descendência, através do sacrifício de Cristo. Em segundo lugar, há aqui o estabelecimento, a instituição do sacerdócio de Cristo de forma eterna, na pessoa do rei e sacerdote Melquisedeque. E como terceira bênção é que Deus é a nossa única fonte de bênçãos. E, em quarto e último lugar, somente Deus deve ser adorado. Portanto, aqui fizemos uma recapitulação mais do que enfática destes pontos, porque é muito importante que saibamos que Melquisedeque era a representatividade do divino. Vamos agora fazer uma comparação do sacerdócio levítico em relação ao sacerdócio de Melquisedeque. O autor da Epístola aos Hebreus, do versículo 10 ao 13 do capítulo 7, registra um comparativo entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Então, leamos lá na carta aos Hebreus, dos versículos 10 ao 13 do capítulo 7, que diz, capítulo 7, 10 ao 13. Aliás, do 11 ao 13. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei, porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual também prestou serviço ao altar. E neste contexto, o sacerdócio levítico, na ótica do autor da carta aos Hebreus, é caracterizado como um sacerdócio incompleto, necessitando então do aparecimento de um outro sacerdócio diferente da ordem de Arão, ou seja, dos levitas, apontando então para Jesus Cristo, da tribo de Judá, como o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, sendo este um sacerdócio completo e perfeito, que mudaria a antiga aliança pela nova aliança. E nesta continuação, aqui lendo o versículo 12 e 13, diz: pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança da lei, porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Na sequência da leitura, do versículo 14 até o 28, nós vamos aqui estabelecer que o superior e incomparável sacerdócio de Cristo. E nós vamos ler aqui à medida que nós fomos registrando a confirmação de Jesus como nosso grande e sumo sacerdote, a partir de algumas características. Então vamos fazer esta leitura de forma aqui bem completa. Primeiro, Jesus é o nosso grande sumo sacerdote. E não se tornou sumo sacerdote, Jesus não se tornou sumo sacerdote através de regras humanas, mas tão somente por meio da palavra e do poder de Deus, visto que a lei apontava o pecado no homem e o meio de sua salvação, porém, não salvava, pois somente em Jesus é em quem obtemos salvação. No versículo 14 ao 19 diz exatamente isso, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdote,
E isto é ainda muito mais evidente quanto à semelhança de Melquisedeque. Se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado, se introduz a esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Jesus foi especialmente escolhido por vontade divina e consagrado por um juramento, diferentemente dos sacerdotes levíticos, que não foram consagrados por juramento, sendo então a nova aliança melhor e superior. Hebreus capítulo 7, versículos 20 a 22 diz: E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas estes com juramento, por aquele que lhe disse: O Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. 3. O sacerdócio de Cristo é imutável, inalterável e eterno, e não pode ser passado para ninguém, diferentemente do sacerdócio levítico, que terminava quando o sacerdote morria, e então era repassado para outrem. Isto é dito no versículo 23 e 24, que diz assim: Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. O sacerdócio de Cristo coloca Jesus como o único mediador entre Deus e os homens. E somente em Cristo obtemos a salvação. Ele intercede por nós e ele vive para sempre. Hebreus capítulo 7, versículo 25 diz: Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. E finalmente, a outra característica do sacerdócio de Cristo é que Jesus é infalível e não tem pecado. Nosso grande sumo sacerdote, tendo sido separado e elevado acima dos céus, e por isso ele não precisou também todos os dias oferecer sacrifício pelos seus pecados e pelos pecados do povo, pois ele se ofereceu a si mesmo como sacrifício uma vez por todas para a salvação da humanidade, sendo Jesus um sacerdote perfeito e eterno. Então, aqui a partir do versículo de número 26 diz: Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Concluindo a nossa aula de hoje, foi graças ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário que podemos nos achegar à sua presença santa, sem sacrifícios e sangue de animais, porém com os requisitos de arrependimento, coração contrito e disposição de ter os pecados perdoados por Ele. Jesus é o nosso sumo sacerdote eterno. Shalom Adonai. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.